Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma gravação aqui sobre a notícia do dia, os comentários. Hoje a gente vai falar sobre os preços baixos na bolsa levam empresas para recomprar ações. Tema muito interessante, com vários casos que já aconteceram, né? Eu vou trazer uma evolução do que aconteceu em 23 e agora em 24. Vou trazer alguns exemplos. Eu vou falar do que é valor justo, o que é preço de mercado, o que causa essas diferenças, né? E o porquê da recompra de ações, tá? Como é que financia isso e por aí vai. Tá legal? Deixa eu dividir a tela com vocês e a gente começa aqui a nossa discussão, tá? Isso aí. Então, estamos aqui no da reportagem à teoria, desvendando os conceitos de finanças corporativas por trás das notícias, né? Notícia de hoje: empresas aceleram recompra de ações com caixa e crédito, tá? Então, por conta disso, a gente vai falar do que é valor justo, falar do que é preço de mercado e um programa de recompra de ações. Tá legal? A notícia que eu tomei por base foi essa daqui: empresas aceleram recompra de ações com caixa e crédito. Como sempre, eu reforço da importância de você ler a notícia, notícia essa que saiu no Valor Econômico, escrita por Nelson Rocco e Rita Azevedo. Tá legal? Aqui embaixo eu boto o link para vocês. Então, na parte da reportagem, que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Dos programas de recompra de ações, quais são os objetivos esperados pelas empresas com essa recompra de ações, quais os recursos que as empresas usam nesse programa de recompra de ações e que alguns exemplos de empresas que estão agora no momento nesse processo. Tá legal? Então, em 2024, só em 2024 foram 53 programas, tá? Em 2023 inteiro foram 35 anúncios. Então, a turma está acelerada, tá bom? Aqui um gráfico que saiu na reportagem do Valor Econômico mostrando o número de operações de recompra de ações abertas na CVM. Repare o salto que foi em 2017 e agora de novo em 2024, até agora, até agosto apenas, você vê que você está voltando aos patamares que estava lá em 2018. Tá? Então, muito provavelmente, até o final do ano, deva cutucar ali alguma coisa próximo do máximo que foi 2017. Vamos ver por que isso acontece? Então, quando você faz o programa de ação, né, algumas empresas elas recompram a ação e cancelam, tá? Quando você cancela a ação, o valor total da empresa fica dividido por um número menor de acionistas. Logo, você tem um incremento miseravelmente do earn per share, que é o lucro por ação, mas também no preço da ação, tá? Quando uma empresa faz um movimento desse, ela está dizendo para o mercado, olha, eu percebo que o valor do preço do mercado está menor do que deveria ser, do que é para mim o valor justo, tá legal? Então, o que ela faz esse movimento para dar ela dá uma notícia, ou quase que um guidance, uma orientação ao mercado do que ela está achando sobre o preço da ação em negociação no mercado, e ela também pode usar isso para remuneração de executivos, tá? Então, tem empresa que usa recurso próprio, mais à frente a gente vai ver o exemplo da Log Commercial Properties, né? Que ela estava com caixa bastante confortável, ela usou o caixa para poder fazer a operação, né? Então, tem outras empresas que não querem usar o caixa e usam esse derivativo, Total Return Swap. Como é que funciona, né? A empresa dá a ação, né? Fica com o banco e ela vai pagando juros para o banco, né? É uma operação boa para a empresa que está sem caixa para utilizar no momento, mas ela não quer perder essa boa oportunidade na qual ela percebe que o valor de mercado está abaixo do que seria o valor justo. Legal? Obviamente, como derivativo, ele tem custos envolvidos aí nesse debate. E alguns exemplos aqui que eu trago para vocês. Então, a gestora de Shopping Guatemi já está indo para o quarto programa, que foi aprovado em março de 2023, né? E já está na abertura do quinto programa, tá? Outro exemplo que você tem aqui, a Law Commercial Properties, como eu comentei. Ela fez o programa dela em julho de 24, comprou 10% das ações, de um total de 5,5 milhões de ações, e investiu 240 milhões de reais do próprio caixa. Como eu comentei na época, né, a Log estava com caixa muito confortável, razão pela qual ela preferiu usar o caixa próprio do que utilizar o derivativo, uma coisa assim que o vale. Tá? Suzano, então, Suzano tem um comentário do Bate, né? Que ele diz que é um bom investimento se a empresa está com caixa, se a empresa percebe que o valor de mercado está abaixo do valor justo, é uma boa forma de você aplicar o seu caixa, tá? Então ela começou uma recompra de ações agora em 9 de agosto desse ano, e nessa data houve uma valorização de 1,68% no preço da ação. Tá
bom? Outro exemplo interessante, essa construtora de Recife, Moura Dubô, né, já está no seu terceiro programa. No primeiro programa, ela comprou 10% das ações do mercado, no segundo programa, 5%, e no terceiro, 1% dos papéis disponíveis no mercado. Desse 1%, desse terceiro programa, 85% vai ser destinado ao programa de remuneração dos executivos. Tá legal? Pulando agora da reportagem para a teoria, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero falar do valor justo de uma ação, qual é a definição, como é que você calcula isso, qual é a importância do valor justo e mais as limitações do valor justo. Vamos pular para preço do mercado, a definição, quais são os componentes e influência no preço do mercado, a importância do preço do mercado e também, de novo, a limitação do preço do mercado. Vou levantar para vocês as semelhanças e as diferenças entre valor justo e preço de mercado, e por fim eu falo de programas de recompra de ações, tá? Agora na parte da teoria, tá bom? Valor justo, então, pessoal, é o valor intrínseco daquela ação, daquela empresa. Aquele cálculo, ele tem tudo que a empresa será e gerará de valor daqui até o futuro, tá? E não tem nada a ver com o valor de mercado. O valor de mercado está sendo negociado na bolsa, o valor justo, né? Ele é calculado, tá bom? Como é que você calcula o valor justo de uma empresa? Você tem várias técnicas, né? O fluxo de caixa descontado, o famoso DCF, Discounted Cash Flow, muito usado, muito comum, amplamente compreendido pelo mercado com as suas limitações, obviamente, né? Então, pelo fluxo de caixa descontado, você projeta a empresa para frente e ainda uma perpetuidade, se não for o caso de uma concessão, e aí você tem a primeira abordagem para o valor justo daquela empresa. Uma segunda técnica, que é a valoração por múltiplos, muito utilizada, você tem ali o price to earnings, o enterprise value per EBITDA, o price to book value, é uma técnica muito mais limitada, que depende de empresas comparáveis, mas também é uma forma de você precificar o potencial valor justo de uma ação. Tá legal? E umas outras técnicas complementares, que é a valoração por dividendos e a valoração por opções reais, a famosa Real Options Valuations, que identifica as opcionalidades embutidas na atividade da empresa. Tá legal? Questões a tomar atenção, a tomar cuidado. Tudo isso que eu falei antes, premissa é um caso sério. Entra a premissa ruim, sai resultado ruim. Então, são técnicas que são altamente sensíveis às premissas utilizadas. Ponto interessante. Se o mundo fosse perfeito, se o mundo fosse eficiente, se os mercados fossem eficientes, o valor justo seria igualzinho ao valor de mercado. Não é o caso. Então, essas distorções é que permitem às empresas capturarem valor nesses momentos. Ok? Percepção de risco. Muitas vezes, diferentes analistas têm diferentes percepções de riscos acerca percepções acerca do risco e da capacidade de crescimento da empresa que vai ter no futuro, tá? Então, essas ao vivo é brabo, não. Então, você tem essa possibilidade de diferença de percepção entre os analistas. E, claro, eventos externos podem impactar, mudança regulatória, macroeconômica e por aí vai. Tá legal? Por que é importante o valor justo de uma ação, né? Você tem que ter atenção ao valor justo da ação, porque ela te ajuda na tomada das decisões, entendeu? Você toma decisões da sua empresa baseado com isso. Alguns M&As que você pode entrar, capturar e participar deles por conta disso. Então, no longo prazo, se a vida fosse bacaninha, o valor justo, o valor de mercado convergeria para o valor justo da ação. Tá legal? Ponto importante, não é uma ciência exata, né? O melhor que você pode fazer com as informações possíveis. Você depende profundamente da qualidade das informações disponíveis e tem pontos que não são quantitativos. Qualidade da gestão, força da marca, então façamos os nossos cálculos, é o melhor que tem por hoje, mas com um devido cuidado. Tá legal? Preço de mercado, como eu comentei, é o que está sendo negociado, é o equilíbrio entre oferta e demanda, e é um resultado momentâneo, real, online, na hora do que está acontecendo no mercado. Tá legal? Ponto de atenção: você vai ter um tanto de ações disponíveis para venda, né? E você vai ter um tanto de investidores interessados em comprar. Esse balanceamento entre disponibilidade para venda e gente interessada em comprar é que vai gerenciar, que vai reger essa diferença do preço de mercado. Tá? Obviamente, uma empresa que tem uma alta liquidez, né? Ela tem um preço de mercado menos volátil, tá certo? E o ponto de atenção volatilidade é uma coisa complicada em ação.
né? Você ter uma volatilidade muito grande que se percebe na variabilidade muito alta de preço de ação, ela acaba complicando muito. E repare, uma diferença brutal do que é o preço justo, que é o valor intrínseco daquela empresa associado apenas aos ativos que ali ela tem. Ok? Expectativas futuras do mercado, né? O que você vai ter? Vai ter reforma fiscal, vai aumentar o preço do Fed, vai reduzir a taxa de juros interna. Tem muita informação rolando ao mesmo tempo e online, no Brasil e no mundo, que pode impactar diretamente o preço da ação que está sendo negociada naquele momento. Então, mais uma razão pela qual o preço de mercado difere do valor justo da ação que a gente calculou por aquelas técnicas que a gente falou antes ali, tá? E tem sempre o bem bom e velho efeito manada, né? Que não tem nenhuma racionalidade, mas que acaba impactando o preço da ação. Por que é importante o preço do mercado? Porque é o que está ali, está na tela, você consegue trabalhar ali, e é o que determina o tal do market cap, que é o valor ao acionista daquela empresa. Ok? Limitações, como eu falei, não necessariamente reflete o valor da empresa, tá certo? Ou a avaliação fundamentalista daquela empresa, muito impactado por valores externos, né? E é reflexo do que está acontecendo ali no entorno, né? No Brasil e no mundo. Eu listo para vocês aqui uma série de semelhanças entre um e outro, tá? Base de avaliação, objetivo, utilização e decisões. Depois eu deixo esse material que vocês precisam estudarem com calma. E da mesma forma, diferenças entre valor justo e preço de mercado. Tá legal? O que acontece com a recompra das ações? Toda vez que você tem uma percepção de que o valor justo está acima do valor de mercado, existe aí uma oportunidade para a empresa comprar as ações do mercado, tá certo? Então ela percebeu que o valor de mercado está abaixo do que é o valor justo, a empresa vai lá e recompra as ações, tá? Então tem uma série de recados que você dá para o mercado, né? Que você confia na empresa, que você confia nas finanças, que você sabe que tem valor a ser destravado, então, por razão pela qual você vai lá e faz a recompra da ação. Tá legal? Aumenta o tal do earnings per share, que é o lucro por ação, aumenta o preço da ação, porque quando você compra a ação, tira do mercado e você cancela aquela ação, o total de ações disponíveis, o tal do shares outstanding, reduz. Logo, valor ao acionista, equity ou market cap, dividido pelo total de ações disponíveis, os shares outstanding, vai aumentar porque o denominador ele diminui, tá bom? Por fim, o mercado fica bem sinalizado, que existe confiança por parte da administração, né, e acaba ajustando a percepção dos investidores com relação a isso, tá legal? É uma forma, sim, eficiente de alocar o capital. Muitas das vezes a disparidade entre valor de mercado e preço justo é tão alto que não tem projeto da empresa que te daria aquela rentabilidade. Entende? Então, sim, é uma boa opção de aplicação. O Marcelo Batti, que é o vice-presidente de finanças da Suzano, comenta exatamente isso. E uma outra forma, outro impacto. A partir do momento que você recompra a ação e você cancela aquelas ações, o total de ações diminui, tá certo? Então, você acaba tendo um balanceamento ali do WSCC, entende? O valor começa a ter um equilíbrio ali, de modo que você pode ter um benefício da redução do custo de capital. Tá legal? Os efeitos psicológicos, né? Se a gestão está comprando a ação, opa, deixa eu comprar, porque ele tem mais informações do que eu tenho nesse momento. Tá legal? O que mais tem de bom? Assim, o ajuste controlado, o risco controlado. Se a empresa está comprando, olha que interessante. Se a empresa está tirando caixa próprio para comprar as ações, porque a empresa julga que o valor de mercado está abaixo do que é o valor justo, isso demonstra toda uma segurança. Você tira a caixa versus uma diferença de percepção de valor de mercado e preço justo da ação. Tá legal? Conclusão, né? É um alinhamento, né? E você pode gerar uma série de ajustes ao mercado. Tá legal? Pessoal, como sempre, rapidinho, trazendo aqui uma notícia importante para a gente poder embasar bem. A técnica é: lemos a notícia, tiramos os principais pontos que tem na notícia. A partir da notícia, a gente vai para os conceitos de finanças corporativas e ele vai destrinchando rapidamente para que você possa estudar depois, né? Então, a meta é que você chegue no trabalho com a sua matéria estudada e eu peço que você nos acompanhe. Nós estamos no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no WhatsApp, a gente está no Spotify. Tá bom? Meu nome é Marcelo Desterro, sou fundador do FNP Finanças. Nós iniciamos a nossa jornada em setembro de 2020. A missão é simples e ousada: levar conhecimento a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Nós estamos mudando o Brasil a partir da sala de aula, tá bom?
Um grande abraço, fiquem com Deus. Uma semana abençoada aí. Tchau, tchau.